É ser você, mesmo que seja estranho. Seja você, mesmo que seja bizarro, bizarro, bizarro. Mesmo que seja estranho. Seja você, mesmo que seja estranho. Seja você. Bem-vindos ao Date On Divan, um podcast onde nós vamos te ensinar como o minimalismo pode trazer saúde para os seus relacionamentos afetivos, para suas finanças e também para o seu lar, para o seu ambiente. Está aqui com a gente hoje Graziela Loyola, sempre é o seu nome. Olá, Carol. E hoje eu quero falar para vocês de uma mulher incrível, está aqui com a gente, Kelly, apresentadora e influencer, seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Gratidão por ter aceito o convite. É uma honra. Nós vamos quebrar alguns tabus aqui hoje, de que mulher depois dos 40 não emagrece, mulher após menopausa não emagrece. A Kelly tá aqui para contar pra gente a história dela, de uma menopausa precoce e eliminou 25 quilos depois de tudo isso, mas eu vou deixar ela mesmo contar, gente. Então, vamos começar. Igual a Carol falou, eu sou a Kelly Pereira, eu sou de Cambuí. Sou influencer, apresentadora, mãe, esposa. Eu acho que é muito importante falar que a gente é tudo, né? É, sim. E a minha história, eu comecei na internet com essa história. Aos 41 anos, eu tive um problema nos meus ovários, eu tive um cisto de ovário. E eu fiz uma cirurgia. E do meu lado direito, do lado esquerdo também estava desenvolvendo outro cisto. Eu acabei deixando, passou um ano, o meu esquerdo também estava muito grande. Eu fiz uma consulta médica, a médica achou melhor eu retirar tudo, fazer uma esterectomia total, tanto do útero, ovário, tudo mesmo. Porque ela falou, Kelly, você não vai ter mais filhos com 42 anos. Eu falei, não. Ela falou, então eu não tenho porquê. Se você tirar de um lado, vai para o outro e assim sucessivamente. Eu falei, então vamos tirar. Ela, só que você vai entrar na menopausa. E o que eu tenho que fazer? Tipo assim, ela, não, é só fazer reposição hormonal. Ok, só reposição na minha cabeça, vou tomar um remedinho, acabou, beleza, vida que segue. Mal eu sabia o que era a menopausa, na época eu não sabia o que Ainda era. mais precoce, né? Precocemente, porque eu tava com 42 anos, então eu era muito não nova. só a questão dos 42 anos, eu passei por uma experiência bem semelhante, né? E não é só a questão de fazer a menopausa precoce por conta da idade. É que quando a gente faz a retirada do órgão, você faz a menopausa do dia para a noite. Sim, exatamente. O corpo tá acostumado a sintomas, produzir hormônio, de repente demais. eu brinco até que ele dormiu e acordou sem o hormônio, sem aquilo. Isso. Então o seu corpo É fica agressivo. descompassado, né? Sem contar a questão psicológica, porque ela perguntou pra mim assim, a doutora falou assim, ó, Kelly, se por um acaso você precisar de acompanhamento psicológico, você fala pra mim, porque muitas mulheres, por ter tirado um órgão do corpo, elas se sentem... porque o órgão reprodutivo feminino é o que deixa a mulher feminina, é a diferença do homem, é o órgão reprodutor. Sim. Se você tira aquilo lá de você, você não tem mais aquilo, nunca mais vai ser mãe, nunca mais... Então, ela mexe um pouco com a cabeça. Eu já não. Eu não entendia muito bem o que estava acontecendo comigo. Eu falei, não, imagina, eu nunca tive, embora eu tenha um trauma muito grande de infância, que eu já comentei com a Carol, inclusive nos bastidores, eu achava assim, minha vida foi bem, assim, bem difícil mesmo, tudo que eu já passei. Então eu achava assim, não, normal, né, na minha cabeça. E tudo bem, não precisei de acompanhamento psicológico, mas eu comecei a engordar, porque eu fazia reposição hormonal, que eu acabei de fazer a cirurgia, ela falou, você vai passar, vai colocar esse adesivo. Eu saí de lá meio que órfão, sabe? E vim embora e como eu coloquei o adesivo e comecei a inchar, engordar, reter líquido. Agressiva, eu ficava nervosa demais, eu não dormia, eu tinha o intestino preso. Então, foi assim, eu não sabia o que eu tinha, eu tava muito irritada. E eu falava, gente, o que tá acontecendo comigo, né? Porque eu tava repondo, mas eu tava repondo uma dosagem muito alta, onde eu tava me inchando. E eu comecei a olhar pro espelho e falava, quem é você? Porque eu não me conhecia. Eu falei, quem era? E aí eu falei pro meu marido muito atencioso, sempre me apoiou. E eu chorava, porque eu falava que eu tava feia, eu tava gorda, né? Ele, não, você tá linda do mesmo jeito, só que a gente não adianta. Mulher, você olha pra você, você não se reconhece. Sim. E aí foi que eu procurei ajuda. Eu procurei uma médica da minha cidade, ela é endócrino e ela é especialista em menopausa. Daí ela falou pra mim assim, primeiro, eu contei tudo isso pra ela. E eu cheguei lá com uma bolsinha
Até hoje ela fala assim, uma maleta com remédio para tudo quanto é coisa, porque eu fui diagnosticada por um médico que mandou eu procurar um psiquiatra, porque eu estava a ponto de querer matar as pessoas, de tão nervosa que eu estava, irritada demais. Daí ele falou, o médico falou assim, você tem que procurar um psiquiatra. Aí ele me deu antidepressivo. Pra acordar, pra dormir. Pra acordar, pra sorrir, comer, pra chorar. Os sintomas, mas Tudo. não foi realmente na base. Não, não, então, ele deu um remédio geralzão, né? Sim. E aí eu falava assim, mas primeiro, como é que um homem vai cuidar de uma mulher? Ah, ele é ginecologista, mas e daí? Eu acho que é muito específico. Menopausa é uma doença, não é doença, né? É uma fase da vida da mulher que ela tem que ser tratada do jeito certo. Sim. E pra mim era uma doença, porque eu tava doente. De Você tudo, sentia, né? assim? Eu sentia, porque eu sentia desespero, como eu falei, nervoso, o intestino meu tava péssimo, eu não dormia à noite. Meu marido dormia, eu ficava a noite inteira acordada assistindo série, porque eu não dormia. E acordava que jeito? Horrível. E Irritadíssima. irritada, e tudo. E aí eu falei, meu Deus, tô louca, né? Tô ficando louca. Por isso que eu falei, muita mulher na menopausa, ela se sente, ou é diagnosticada como louca mesmo. Porque ela não sabe o que está acontecendo com ela. E é um turbilhão de coisas. E aconteceu igual a Carol acabou de falar, da noite pro dia. Eu dormi e acordei. Sem o meu hormônio, sem os hormônios necessários. Tempo de se adaptar e não, saber como foi uma lidar coisa com meio isso. assim, foi tirado de mim, né? E aí eu fui nessa médica, ela falou assim, não vou te receitar nada. Primeiramente, já tomou minha sacola, jogou no lixo. Falou assim, não vai tomar nenhum remédio mais. Por quê? Aquele monte de remédio também eu atacava meu estômago, então eu tinha que tomar remédio pro estômago. Aí atacava os rins, eu tinha que tomar remédio pro rim. Menina, era remédio pro remédio. Não. E aí ela falou, jogou tudo fora, falou assim, não, vamos fazer uma desintoxicação de você e você vai fazer isso aqui de exame, um monte de exame. E aí, nos exames, ela viu tudo que eu precisava, né? Regular o intestino, a melhorar o sono, só que sem remédio, que ela falou assim, você vai fazer exercício físico, que ela falou pra mim assim, que dos meus remédios pra quem tá na menopausa É atividade física. E ela falou assim, eu vou te receitar 1 hora de academia por dia, é um remédio, você vai ter que tomar. Eu falei, tá bom, vou tomar esse remédio. Com certeza, né? Aí eu comecei a fazer academia, ela começou a me passar, passou whey, esses remédios que ajudam com proteína, pra poder ganhar massa magra, suplementação. Ajustou as minhas vitaminas, porque falta de vitamina também descompassa o corpo todo. Eu ficava irritada, porque eu tava com baixa deficiência de vitamina, não sei se era, acho que era D. A B12 não A deixa B12. você perder peso, por exemplo. Então, e aí eu sei que foi, aí ela começou a organizar o meu corpo, né? E ela fez a dosagem certa que eu tinha que repor. Eu tava usando um adesivo que era tipo 2 miligramas, né? Que eles injetavam em mim. E eu repus com meio, 0,5. Então, eu precisava de pouquinho hormônio. Então, eu tava com excesso de hormônio, que também tava atrapalhando minha vida. Porque tudo tem a dosagem certa. O excesso tudo, né? e a falta Sim. dá problema. Ela falou, não, vamos. Ela tirou e eu comecei tudo de novo. Então, eu fui me redescobrindo como mulher novamente, aprendendo a conviver com a menopausa. E aí foi o que aconteceu. Eu fui regulando meu intestino, regulando minha vida. E o sono? O sono ficou maravilhoso, porque ela falou, Kelly, não coma nada depois das 8 da noite. Durma 11 horas, apague tudo, desligue da internet, da TV. Aí eu comecei a dormir 11 horas da noite, antes das 11 até às vezes, e varar a noite toda dormindo. Daí eu acordava, o quê? Com a pele bonita, meio humorada, levantava, ia pra academia. É outra coisa. É outra vida. Eu me redescobri. E aí eu fui emagrecendo. E aí quando E eu a alimentação, ela mudou, tirou? Mudou também. Ela não me passou no primeiro momento, ela não me colocou nem para nutricionista. Ela falou assim, segue isso daqui mais ou menos. E ela me deu uma dieta. E eu fui seguindo aquela dieta. E foi ótimo para mim. Mas te restringiu de muitas coisas? Não. Ela só me colocou, ela me tirou. A primeira coisa que ela tirou de mim foi a cerveja, que eu amava beber de final de semana, e ela já cortou. Porque ela falou, não, você tem que desinflamar o seu organismo. A menopausa inflama. Você tem que desinflamar. Então, o álcool é uma das coisas. Ela me tirou do álcool de cara já. Então, eu já cortei o álcool. E não bebia tanto. Era só uma cerveja de fim de semana, churrasquinho, essas coisas assim. E eu, mesmo assim, vinho de vez em quando com o marido. Mas ela tirou total, 0. E eu fiquei 1 ano sem tomar nada de álcool. E aí, isso me ajudou também, porque o álcool, querendo ou não, a caloria dele é mais do que o carboidrato, né? Então, ele acaba inflamando mesmo o corpo. E eu tirei o álcool, isso que ela me restringiu. Depois ela falou assim, você pode comer de tudo em porções menores. Ela falava pra mim assim, Kelly, isso eu nunca vou esquecer, coma o que você quiser, mas comida de verdade. Elimine os pacotinhos da sua vida. O que é pacotinho? Você vai no mercado, tudo que você abre, industrializado, tudo que você abre. Tudo Tudo bolachinha, né? Então, se você come... Começa a descascar. Tudo.
tudo, ela falava assim, tira isso e começa, faz o que a sua avó, como a sua avó te criou. Quando a minha avó me criou, lá no passado, eu fui criada com os avós, e meus avós não existia pacotinho na época, na Sim. roça. O que eu comia? Coisas da horta. Mandioca, batata Coisas doce. coisas da horta. Na horta, eu ia na horta, eu fazia feira. Eu falava, pegava a cenoura, pegava o alface, minha avó fazia com couve, carne de porco. Ai, carne de porco engorda. Meu bem, a carne mais natural, a gordura do porco não é ruim, é lógico que eu não comia. Sem A gordura. química, né? Nenhuma química. O porco era criado no meu quintal, minha avó cuidava. Então, aí eu comecei, e eu fui me cuidando do jeito. Eu falei, voltei pra época da minha avó. E Tem comecei uma a comer. nutricionista que fala assim: coma a comida que Deus fez. Sim. Você quer Não ter uma que o vida homem saudável? faz, Coma a exatamente. comida que Deus Que deixou. Exatamente. Então é literalmente isso, né? O que a natureza dá, o que você planta, o que você... não ficar saudável, abrindo natural, tanta né? embalagem. Sim. Eu estava questionando, eu também não tenho mais útero, ovário, Sim. colo. Eu tenho um ovário só. E eu falei, eu tenho 41 anos e não tenho mais. A minha avó tem 83 anos, mãe de 12 filhos e tem um útero até hoje, né? É algo pra gente se pensar. Sim. Aí o meu médico, ele é maravilhoso, ele falou comigo, falou, tá, mas a sua avó tomava café da manhã com mandioca e batata doce que ela plantava, sem agrotóxico, ela colhia no quintal. Você come pão puma industrializado, que fica 6 meses na prateleira e não perde. Exatamente. É tudo isso daí. E eu comecei a me reeducar e pensando nisso. Vou voltar na época da minha avó. Vou começar a comer lá atrás, né? E eu sempre tive, assim, na minha cabeça que meus filhos, eu sempre achei que eles tinham que comer arroz, feijão, um legume e a carne. Mas sempre tem que ter um legume na refeição. Sim. E salada. Salada sempre a gente serve, né? Mas um legume cozido era essencial para mim. Toda refeição eu sempre tenho um legume cozido. Seja qual for, eu tenho um cozido. E eu comecei a fazer isso. Aí o que eu fazia? Nada no começo para emagrecer e perder peso. Tirei o arroz e feijão. Tirei pão, comia carne, salada, legumes cozidos. Carne, salada, legumes cozidos. Aí vem os amigos. Essa parte é muito legal, né? Você tá no primeiro final de semana que eu entrei no regime. Como que eu vou voltar um pouquinho. Como que eu decidi procurar ajuda? Quando eu dei o meu start. Tem um Sim, start, isso é né? importante, eu ia perguntar. O start. Eu e meu marido, nós somos representantes comerciais. Antes de tudo, eu sou e eles somos vendedores, representantes comerciais em São Paulo, no Brás. A gente atende indústria de roupas, né? E a gente vende as embalagens para embalar as calças, no caso. Bacana. Botões, etiquetas de grandes marcas. E nós fomos para São Paulo, no Brás, eu e meu marido atendendo. E eu só usava roupa preta, porque a gente fala que o preto esconde, né? E minha vida tava negra, né? E eu fui atender um cliente, e eu tava com meu marido atendendo a cliente, e um outro me ligou, eu saí da loja, fiquei na calçada atendendo no telefone. Essa cliente virou pro meu marido e falou assim, parabéns, Rogério, sua mulher tá grávida. Aí ele olhou pra cara dela e falou, não, ela tá acima do peso mesmo. Aí ela, pelo amor de Deus, não fala nada pra ela, tal. Aí eu peguei e falei assim, Mas ele te contou. Claro. Ele chegou pra mim e falou assim, amor, eu vou te falar, porque você pode ter raiva da mulher, mas você pode usar isso meio como um incentivo pra você. Ela falou isso. E o que você quer fazer? Eu falei, eu quero ir agora no Coco Bambu, que é um restaurante que tem em São Paulo. Bacana lá em São Paulo. Chiquérrimo. Fomos lá, comi aquele prato maravilhoso que eu Despedir. amava. Tomei 2 canecas de chopp desse tamanho. Falei, pronto, acabou. Isso foi no dia 10 de março do ano passado. Dia 10 de março, quando foi no dia 13, era o aniversário dele. No dia 10, 11 eu marquei a consulta com a médica e fui e comecei o regime no dia Olha que 12. bacana. Tudo é numa- decisão. Numa sexta-feira. Aí todo mundo, a minha filha, meu marido, todo mundo. Começa na segunda, domingo, aniversário do meu marido, a gente ia comemorar. Eu falei, não, o regime tem que começar, a decisão tem que ser tomada Sim. qualquer dia. E segunda é o dia internacional do começo do regime. Então eu não vou começar como todo mundo finge que E começa terça, no fim, né? Terça já acaba. Exatamente. Aí eu comecei na sexta-feira. Comecei. Aí quando chega, eu falei os amigos, porque quando chegou no domingo, a gente tava no meio de um restaurante. E o pessoal, não, bebe uma. Aniversário do seu marido, só vamos comemorar só hoje. Só hoje. Essa pior palavra que existe é o tal do só hoje. Só hoje. Só hoje não tem problema, amanhã você volta. Eu falava, não, tá ótimo, gente, pode divertir que eu tô legal. E eu diverti normalmente, comi minha saladona, tomei minha água com limão, diverti normal e continuei. Um mês depois do aniversário do meu marido, é o meu aniversário. Eu ganhei bolo, minha família fez, meu marido, meus filhos fizeram salgadinho, e eu não comi nada. Não comi. O que eu comi dos salgados que eles me deram foram quibe. O quibe é carne, não tinha massa minha cabeça não ia comer carboidrato.
E eu tomei água com limão e eles tomando chopp. E eu... E um mês você depois, feliz com feliz, aquilo. firme. Aí você começa a subir na balança 1 quilo a menos, 2 quilos a menos, 3 quilos a menos. Você A vai indo. parte boa vem. Aí eu levei 1 ano pra me perder os 25 quilos. Mas aí Mas já... é muita coisa. Nossa, e eu já tava muito animada porque eu me olhava no espelho, minhas roupas lindas no corpo, eu olhava, eu tava exuberante. Feliz porque eu tava com os hormônios em dia, eu tava com o corpo em dia, porque eu tava tudo totalmente regulado. Eu falo que a médica regulou meu relógio. Ela falou assim, você... Biológico. Biológico, ela me regulou. E foi sensacional. E aí eu tava super bem. Quando eu cheguei nela, que ela bati, que eu subi na balança 25 quilos, e eu tava explodindo de felicidade, ela olhou pra minha cara e falou assim, grava um vídeo e coloca no Instagram. Muitas pessoas podem usar você como exemplo. Mas como é que eu faço isso? Ah, sim, assim, assim. Aí eu cheguei na minha casa, toda feliz da vida, falei pros meus filhos menores, né? Falei, gente, eu preciso gravar um vídeo. Coloquei o celular e comecei a falar. E errava, voltava. Errava, voltava. Falei, quer saber um negócio? Eu vou falar desse jeito mesmo. E fui espontânea e falei. Eu tenho o dom da fala porque eu sou vendedora. Então a gente costuma conversar com muita gente, atender pessoas de todo jeito. Eu trabalhei em autoescola, atendimento ao público por 6 anos. Então isso também me estimula. Comunicação, né? Sim. Então eu não comunicava. É difícil se comunicar com uma pessoa que você não está enxergando atrás da telinha. E aí eu comecei a gravar um vídeo, até acho que deu 13 minutos de vídeo. Aí eu falei, vou postar assim mesmo. Eu não sabia postar, não sabia o que era isso. Eu falei, o que eu faço com isso? Aí minha filha, a Manuela, pegou e falou assim, é assim. E ela pegou e postou como publicação, porque como o Reels não dava, né? No Instagram. Publicou no Instagram. E fez assim, bum, o pessoal começou. Eu tinha 600 seguidores na época. Eu não usava nada dessas coisas. E quando eu fui pra praia, antes, minha filha que pegava e postava as coisas, eu nem sabia de nada. E aí as mulheradas começaram a chamar eu no direct, perguntar as coisas, e eu não sabia. Eu pegava o celular e falava assim, ó, o que eu faço com isso? Eu não sabia o que fazer. Aí eu liguei pra minha médica, falei, doutora, pelo amor de Deus, não sei, faça a minha vida. Ela falou assim, faz uma caixinha de pergunta. Eu, que caixinha de pergunta? O que é isso? Nossa, essa doutora é ótima, Não, né? ela incentivou de feito. sim, aí eu, o que é isso? Aí a Manuela de novo pegou, é isso aqui, escreveu. Aí o pessoal mandou pergunta, e eu, o que eu faço? Aí eles me ajudavam a responder, a falar, e eu comecei a falar. E eles falam que eu sou autêntica, porque se eu Sim, erro, a eu falo assim, espontaneidade, errei sim, mesmo, né? e falo de novo, e me corrijo E no acho que ar. é isso que engaja, né? Que Sim. liga você. E aí foi. E aí as pessoas começaram, e eu comecei a ganhar seguidor. E quando foi em maio do ano passado, que foi a festa do Peão de Cambuí, me chamaram para fazer cobertura da festa. E eu, gente, cobertura, me senti mais importante do mundo. E as pessoas mandando recebido, só que tudo recebido que eu via, eu não comia, porque eu mandava açaí, aqueles copos desse tamanho, cheio de doce. Eu já tinha me perdido os 25. Isso aqui, a médica falou, Kelly, você tem que parar agora de fazer regime. Volta a comer, certo? Mas pode ir voltando introduzindo as coisas aos poucos, porque eu senão ia começar a continuar perdendo. Porque eu acostumei a comer comida e perder peso. Só que daí eu fiz ao contrário, ela começou a fazer. Aí eu passei no nutricionista e ele me deu uma dieta para ganho de massa magra. Aí eu comecei a ganhar massa para ganhar peso, porém sem gordura. E massa magra para sustentar. Porque uma coisa muito importante também que aconteceu comigo foi assim: esse período que eu fiquei bagunçado da minha vida, que eu tava enorme, gorda, enfim, eu adquiri osteoporose. Eu ia te perguntar da osteoporose agora, porque Então, a retirada do útero é a ajuda. consequência. E aí, eu adquiri, minha família tem caso de osteoporose. A minha avó, que me criou, ela morreu decorrente de uma osteoporose. Não foi assim, ela morreu porque ela quebrou o osso e ela não conseguiu mais regenerar o osso, né? Porque ela estava numa idade avançada, porque ela tinha osteoporose e ela não sabia, porque na roça. A minha mãe E tem naquela uma época não osteoporose tinha tratamento. gravíssima. Hoje tem tratamento, Então, mas naquela época não mas tinha, né? muito. E aí ela morreu porque ela caiu, quebrou a perna. E a gente conseguiu colocar cimento ósseo nela, ela deitou na cama e ela não levantou mais aquela cama. Ela ficou 8 anos acamada. Eu ajudava a cuidar dela e eu tinha o meu pequenininho, o meu mais novo, tem 12 anos hoje. Na época, ele era bebê e eu falava assim, deixa eu cuidar dos meus bebês. Eu trocava a fralda dela e dele. Eu dava papinha para ele e para ela. Porque eu introduzia nela a alimentação batida no liquidificador, porque ela não conseguia fazer direito. E aí eu já aproveitava aquela alimentação e dava pro bebezinho. Ele tinha 5 meses, então, e aí eu comecei a cuidar dela e ela morreu totalmente lúcida, totalmente com a pressão ótima, saúde perfeita, só que ela não andava. Aí o médico falou, os órgãos dela vão falecer
os órgãos por falta de, tipo assim, os rins, vai Falência deixando, múltipla. porque ela não conseguia andar, Falta de movimentar. movimentar. Então, e ela morreu com 94, quase 94 anos. Não. Então, por conta eu falo que é por conta da osteoporose. Se ela não tivesse osteoporose, ela tava andando até hoje, Aí. né? Porque ela tinha uma saúde perfeita. Então, eu falei, quando eu me vi com osteoporose, foi misericórdia. Na minha cabeça, minha avó. Aí, só que era um grau bem baixinho. Comecinho, já passou da osteopenite, mas eu tenho um grauzinho pequenininho. O que eu tenho que fazer? Malhar. Malhar para ganhar músculo, para proteger o osso. Sim. Sim. Aí é onde que eu tô fazendo. Malhando para ganhar músculo. Até minha dieta mudou totalmente. Minha dieta é outra hoje. E eu não consigo comer o que eu tenho que comer. Você vê como que é a educação, né? Sim. Aí o nutricionista, você tem que comer não sei quantos gramas disso. Eu falo, gente, é muita coisa me comer, porque eu tô acostumada a comer pouco. Então agora ele tem que comer bastante. E eu ia ganhar massa, e eu, é lógico que se eu subo da balança, eu tô pesada. Eu tô mais bração. Aí eu olho e eu falo assim, aí eu falo, tô gorda. Que eu engordei. Não é que eu engordei, eu tô criando músculo. E aí a médica falou, não, vai acontecer isso, só que você vai... É lógico, eu tô no processo ainda. Então tudo é um processo. Mas, de acordo com tudo Isso tem quanto tempo, Kelly? o ano e meio que eu Que você teve o start. Você perdeu. que eu fui, começou. foi em março do ano passado. Não, eu Isso foi faz mais perdendo tempo. gradativamente. Porque eu fui 2024, 23, 22. No começo de 2022 que deu start. Em 23 fazia um ano que eu já estava em processo e eu comecei a fazer agora o reganho, né? E foi quando eu entrei na internet. No ano passado fez um ano, agora em março, que eu entrei Você na internet. entrou na internet há um ano. Há um ano. Em março fez Porque um você ano. gravou o vídeo depois de perder os 25 quilos. Depois de perder os 25 quilos. Porque eu tenho os antes e depois meu que tá na minha página, que você olha e fica assim, como assim? E tudo, né? Porque eu sempre cuidei de unha, cabelo, eu sempre fui vaidosa. Só que por um momento, por um tempo da minha vida, meu cabelo eu nunca deixei de cuidar. Eu estou com a minha cabeleireira faz 17 anos. Mas eu ia nela, às vezes eu ia lá fazer cabelo e deitava. E tipo, dormia, porque eu queria que meu cabelo fosse bonito. Mas eu não tinha vontade de sair de casa. Eu não queria sair de casa. E eu não tinha roupa pra sair de casa, porque eu achava assim que todas as roupas que eu tinha, nada ficava bom em mim. Eu podia estar linda. As pessoas me falavam, você tá linda, Kelly. Eu não tava. Pra mim, eu não tava. Então, Isso que é o importante. Porque não é sobre você ter feito tudo isso pro seu marido, para uma vendedora da loja lá, que achou que você estava gorda. Quando a gente decide fazer pelo outro, é insustentável. sim, Você só tomou uma decisão e conseguiu manter essa decisão até hoje porque você decidiu fazer por mim. você. exatamente. Essa é a diferença. Sim. Quando a gente decide fazer pelo outro, aquilo torna-se um personagem e fica insustentável. É só uma questão de tempo. Acho que o começo tá nisso mesmo, esse amor próprio, né? Sim, Acho que muitas exatamente. pessoas às vezes não tomam essa decisão porque não buscou lá esse amor próprio para começar a querer se cuidar, né? Em todas as Sim. partes, né? E meu marido, ele falava pra mim assim, você é linda, eu te amo do jeito que você tá. Então, quando eu decidi, que é a palavra correta, eu falo pra todo mundo, é a decisão Você de verdade, mesmo, né? É. Segunda-feira eu começo, e terça, Sim. como você falou, acaba. Não, é decidir por você mesmo. Porque ele falou, ele usou essas palavras, faça por você, amor, porque eu te amo do mesmo jeito. E ele me ajudou em tudo, ele tava do meu lado. Ele falou, tanto é que quando a mulher falou, ele falou, tô te contando pra você, porque isso você pode ficar com raiva dela, mas você pode também Usar como incentivo. exatamente, Sim. usar como incentivo. E aí foi o que aconteceu. Eu usei como incentivo realmente e fui pra cima. E depois, uma das caixinhas de pergunta, quando eu coloquei, as mulheres perguntavam, eu achava muito incrível falar isso agora, porque como que você perdeu os 25 quilos? As pessoas não falavam assim, como que foi sua mudança de vida? Porque é uma mudança de vida. Mas é Eles porque acham que é um todo passo mundo de quer mágica. Um passo no de mágica, resultado. passo de mágica. E eu falei exatamente isso. Eu falei, gente, eu não fui e comprei uma pílula que eu bebi hoje, amanhã uma se magra. Não foi assim. Eu tive que mudar totalmente a minha Processo. vida. Foi um processo, Sim. né? Uma reeducação alimentar. Exatamente. Porque muita gente às vezes vai Mudança entra até no total. remédio para emagrecer, mas para de tomar o remédio e volta. Volta. Então, realmente, tem que vir essa decisão mesmo. Sim, né? é Educação você se alimentar, amar. de todas as Atividade áreas, né? física, Sim. a questão do sono. Eu sou uma Sono, pessoa né? que se não durmo bem, eu ganho peso Sim. sem comer nada. Exatamente. É porque, Só na ficar sem verdade, dormir. é tudo, um tudo- ciclo, né? Tudo tem que exatamente. juntar para dar Somos um certo, sistema. né? Um Sim, sistema, é. exatamente. E eu sempre falo, depois eu fiz várias postagens, e uma das postagens que eu fiz, que muita gente amou,
foi que eu falei assim, as pessoas precisam... Eu fiz uma postagem um dia, que eu coloquei meu celular no chão, e eu cheguei assim, olhei pro celular e falei assim, o que você tá fazendo aí? Como se eu estivesse falando com alguém. Falei, sai daí, vem cá, eu vou te ajudar. Eu peguei o celular assim, levantei e falei, menina, o que você tá fazendo aí embaixo? Olha pra você, linda, maravilhosa, se ame, cuide de você. Porque se você não se amar, como é que você vai ter força para amar seu filho, seu marido? Primeiro é você, cuide de você. Se arrume, saia, invista em você. Tome a decisão de você mudar Decida de vida. por você, É né? por você. Porque do jeito que eu estava, eu não ia ter força para cuidar do meu marido mais, dos meus filhos mais, porque eu queria matar todo mundo, eu tava irritada, eu não tinha vontade de sair de casa. Então, Nem namorar. nada. Qualidade de vida zero, né? Então, aí, a partir do momento que eu falei, não, vou cuidar de mim, quando eu cuidei de mim, eu melhorei a vida de todo mundo que estava em volta de mim, porque eu fiquei... Com certeza. E a mulher tem esse poder. Nós precisamos Sim. entender isso. Sim, A mulher, ela é a energia da casa. É a mulher que dita ali o clima da casa através daquilo que ela está sentindo. exatamente. E a gente passar por esse momento, né? Eu passei por isso também. Você voltar para casa, caramba, tiraram 6 órgãos de mim. E agora? Como é que vai ser? É realmente reaprender a conviver com você novamente. Eu ainda estou nesse processo. Tem só 1 ano que eu passei por Sim. isso. Eu ainda, até recentemente, eu estava falando que eu ganhei peso. Ganhei 6 quilos depois da cirurgia, né? E falando o tempo todo que era por causa da cirurgia, que é por causa da cirurgia, são os meus hormônios que estão desregulados, é por causa dos meus hormônios. E boquinha nervosa. Exatamente. Desculpa. Aí, uns 15 dias atrás, eu fiz os exames de hormônio, levei para o ginecologista ver, ele virou e falou assim, olha, se você tivesse útero e quisesse engravidar, você engravidaria a hora que você quisesse, porque você tem um ovário só que está fazendo o serviço dele muito bem feito. Seus hormônios estão perfeitos, não tem que fazer reposição, se preocupar com a osteoporose agora, nem nada disso. Não é hora da gente conversar sobre isso, a sua menopausa ainda está distante. Aí eu falei, doutor, mas então por que eu tô ganhando peso dessa forma? Aí ele olhou pra mim de um jeito bem carinhoso e falou assim, por conta do seu estilo de vida. Eu falei, ai, como o senhor é educado pra falar assim, cria vergonha na tua cara, faz uma atividade física, uma dieta e para de colocar na conta da cirurgia a culpa do peso que você tá ganhando. E faz 2 semanas que eu voltei a treinar certinho, dei uma segurada no carboidrato, eu já perdi 2 quilos. Então. A gente fica contando historinha pra gente, Sim, sabe? Eu fiz a mesma coisa que você fez. A gente fica Era doidinha sempre- pra abrir um exame e falar assim, nossa, tá tudo errado aí, tá vendo? A culpa é desse aí, ó. Desculpa, o jogo que né? teve no final de semana não tem nada a ver com isso. Não. É só porque a vitamina o B12 tá Tá baixa, tá é. baixo. A gente fica doida pra ouvir Tá, isso. exatamente. Mas enquanto a gente não toma consciência, eu falei, nossa, então, poxa vida, a culpa não é da cirurgia, não tem problema nenhum com hormônio, então sou eu mesmo. Sou eu que me perdi durante esse processo, né? Porque foi tudo muito desafiador. Foram 2 anos, assim, um ano e meio ano de pré-exames, depois da cirurgia, e agora tem 1 ano que eu tô nesse período de readaptação. Eu falei, foi tudo muito intenso, então é um período de eu me achar novamente em algumas Sim. coisas, porque eu não tenho problema nenhum em dizer, gente, sou terapeuta, ajudo pessoas, trabalho com pessoas, mas não sou vice-deus na Terra. Eu tenho os meus certeza. desafios, as minhas, Sim. sabe, os meus obstáculos para vencer, os meus traumas, os meus medos. Eu faço terapia, eu preciso de um profissional me orientando, porque a gente não consegue ver as nossas falhas. A gente precisa de alguém mostrando para nós. Eu costumo dizer para meus clientes o seguinte, quando nós estamos sozinhos num processo, a gente entra num caminho e você segue aquele caminho como se só existisse ele. Quando você contrata um profissional, esse profissional olha do lado de fora e fala assim, você tem esse e esse caminho, Ele agora abre você o leque, né, escolhe. pra você ver Sim. o que que tá acontecendo. Agora né? você escolhe por qual caminho que você quer andar. E aí você descobre que não, hoje eu trabalho com casais e eu vejo muito assim, eles chegam para mim achando que o divórcio é a única solução. Ontem, nós fizemos a 7ª sessão de um casal que estava dormindo há 8 meses separados. E agora eles já voltaram
a dormir juntos, já colocaram aliança de novo. E Então, eles acharam que o divórcio era a única solução. Sim. Porque eles pegaram esse caminho, só enxergavam esse caminho. Eu cheguei e mostrei um outro caminho para eles. E é isso que o profissional faz. E eu preciso de um profissional para fazer isso comigo também. Da mesma forma que o próprio ginecologista fez. Ele falou para mim assim no final da consulta: sabe uma coisa que eu aprendi com as Olimpíadas? Cuide da sua saúde mental. Ela é a coisa mais importante que você tem na sua vida. Então, cuide da sua alimentação, tenha uma alimentação rica, saudável, faça uma atividade física, faça muita terapia, porque o seu corpo está ótimo. Aí eu falei, bom, agora sou eu comigo mesma, né? Sou eu com a minha disciplina, eu com a minha vontade, eu com a minha determinação, porque é isso que vai fazer a gente ter o resultado que a gente está buscando. E aí é muito interessante quando você fala: o que você fez para você perder 25 quilos? Eu falo, não, eu não dormi com 75 e levantei com 50, não. Teve processo. E durante esse processo, eu tive medo, eu tive dificuldade, eu chorei, eu fiquei triste. Teve dias que eu tive vontade de desistir, mas a maioria dos dias eu sentia que cada esforço que eu fazia tinha uma recompensa. Então, estava valendo a pena. É isso que eu queria que você trouxesse para a consciência das pessoas que estão nos assistindo, sabe? Que durante o processo vão ter dias que você vai ter vontade de desistir. Sim, com certeza. Porque você acorda, às vezes, por exemplo, né? Igual eu falo, as influências, você tem que estar muito forte na sua decisão, na sua mente, igual você acabou de falar. O ambiente, né? Todo lugar que você vai, o ambiente é propício a você sair fora. Eu não deixei de frequentar ambientes, festas, casamentos, batizado, tudo por conta do meu regime. Eu não deixei, não levei marmita também. Eu comia minha alimentação em casa, chegava lá, eu tenho água, tem suco. E eu bebia e eu curtia do mesmo jeito. Teve dia de eu falar assim, nossa, não acredito que eu vou mais um aniversário, mais um casamento e eu não vou poder beber nada, comer nada, não. E eu queria desistir? Claro, muitos. Mesmo porque você tem que continuar nisso. Exatamente. Só que eu acho que quando você sobe na balança, e você sente, você olha e você vê, quando você volta no médico, ele faz aquela bateria de exames novamente, e você tá ótima. Saudável, né? Saudável, é o mais importante. Que é o mais, e você olha e fala assim, gente, eu emagreci, você veste aquela roupa, você fala, como eu tô linda. E eu falava pro meu marido assim, o tempo todo, amor, eu tô bonita? Amor, eu tô linda? Ele já fala sem eu perguntar, mas eu perguntava. Então, quando eu olhava no espelho, e eu mesma falava, gente, como eu tô linda. Eu falar isso, porque a pessoa vai dizer, ai, como ela é assim. Não é, gente. Você tem que olhar no espelho e falar, como eu tô linda, como eu tô me sentindo bem. Então, as pessoas começaram a falar pra mim que eu comecei assim, o olhar mudou. É porque é de dentro pra fora. É de dentro pra fora. Então, a minha energia que saía contaminava as pessoas. Sim. Porque eu tava muito feliz comigo. Então, eu falava assim, tudo que me envolvia era pequeno pra fazer eu desistir. Quando eu falo, isso, era tão pequeno que eu falava assim, gente, eu tô tão bem que eu não vou me sabotar. Por que me sabotar? Eu não vou me sabotar. Acho que é a palavra certa, né? Sabotar. Eu vou, seguinte, porque se agora já tá bom, imagina daqui você perder mais 2 quilos. E se eu perder mais 3? E eu fui perdendo. E aquilo, aí eu parei, eu não cheguei a me sabotar nenhuma vez. A minha filha ainda fala, mãe do céu, eu nunca vi uma pessoa tão determinada. Eu queria ter dado isso de você. A minha menina mais velha fala isso. E eu falo assim, é porque eu decidi. E é muito decisão difícil. Causa destino. Gente, eu sei que o nosso bate-papo tá muito bom, mas eu preciso interromper um minutinho para dar um recadinho muito importante para vocês. Esse podcast existe e está hoje chegando até você porque nós temos patrocinadores muito importantes nos apoiando. A gente tem a CH Móveis Planejados, do Orçamento Sem Compromisso. A gente atende região, Pouso Alegre região. Na verdade, a gente já atendeu até São Paulo também. Nós fazemos clínica, hospital, a Câmara dos Vereadores, a sua residência rural e urbana. Então, se você quer otimizar o seu espaço, você quer ter o seu móvel personalizado, contrate a CH Móveis Planejados. O contato vai estar aqui na tela e em algum lugar da tela vai aparecer o contato dele. E o outro patrocinador muito importante que nós temos também é quem nunca precisou de uma informação. Aí, seu filho ficou doente, você precisa de um pediatra, ao invés de você ir lá no grupo da escola, mãe, socorro, tem alguém para me indicar um pediatra de confiança? Vocês lembram das páginas amarelas? Então, hoje a gente tem mais praticidade e comodidade. Hoje tudo é num toque, num clique. Então, nós temos o app daqui, que é um aplicativo onde a gente tem
separado por modalidade, por categoria, cada profissional que são parceiros nossos. Então, se você quer ser também um patrocinador do podcast Date on Divan, entre em contato com a gente. E agora nós vamos voltar aqui para o nosso bate-papo. Siga aqui com a gente. Você fala assim, eu também vou decidir segunda-feira que eu vou. Só que você decide da boca para fora, decide com a tua alma, com o teu corpo, de dentro, e não é fácil. É aquela decisão que muda a sua vida, que aconteceu comigo. É diária, né? É Porque diária. você vai passar E você- vontade todos os dias, né? Sim. Em qual momento, Kelly, que você acredita que o minimalismo entrou na sua vida e te ajudou em relação a tudo isso? Porque você passou de um estilo de vida X para um estilo de vida Y. Sim. E com certeza o minimalismo teve presente aí. Você consegue identificar em qual momento? E pior que eu não consigo. E me explica melhor essa parte que você está querendo do minimalismo. Porque você teve que deixar uma vida de uma alimentação desregrada, por exemplo. Sim. Muitas saídas durante a semana, porque uma coisa é você ter uma vida onde você vai num casamento, numa festa de aberta pra aniversário, tudo, né? Essa parte de simplificar a vida. Você teve que Isso. simplificar a sua vida Sim. em todas essas áreas, né? Sim. Não, na verdade, quando eu tomei a decisão, eu procurei o médico e a médica me orientou do que eu tinha que fazer. Eu cheguei na minha casa e falei, bom, a sabotagem é uma coisa assim, por exemplo, minha filha pequena, ela tem problema com açúcar. Ela come muito doce. Aí a nutricionista falou assim, você come doce, Kelly? Eu falei, não. Só que você concorda comigo que se você comprar e colocar na sua geladeira, ela vai ver e vai querer comer? Eu falei, é verdade. Então, essa parte que você me falou aí, quando eu cheguei na minha casa da médica, ela falou assim, você vai ter que... Eu comecei a mudar meu estilo de vida, mas eu mudei da minha casa inteira. Porque eu precisava, não só eu ficar... Meu marido emagreceu 7 quilos. Não tem como, né? Não, eu vou Muda o falar assim, eu vou ambiente. encher minha geladeira de Nutella, e eu vou olhar e não vou comer. Apesar que eu nunca fui muito de doce, mas coisas que eu gosto, Sim, por exemplo. E meu marido, falei assim, eu vou pra academia, você vai comigo. Mas eu sei que tem que emagrecer, você vai também. Porque eu falei pra ele, academia hoje é sinônimo de saúde. Sim. Então, os minimalismo, no caso, os pequenos detalhes da minha casa, eu fui mudando tudo. Mudando a geladeira, eu fui mudando tudo mesmo. O estilo de vida mesmo. Os meus filhos hoje, eles estão na futebol, o menino tá no vôlei, sabe? Já estão fazendo exercício antes já. A gente come saudável. Hoje a minha mesa, meu marido foi pegando as coisas que a gente deixa já pré-cozido na geladeira e tal. Era aquela mesa, assim, você olhava, era colorida. Que a comida colorida é a melhor comida que tem. Sim. Verde, laranja, sabe? E meus filhos amam fruta, verdura. E eu fui mudando isso, porque os meus mais velhos, quando era criança, eu fazia eles comer coisa saudável. Hoje eles não comem depois de adulto. Eu acho incrível isso, né? Que eles moram fora também, já não estão mais comigo. Mas os pequenininhos, eu falei, não. Aí eu comecei a mostrar pra minha filha, principalmente, porque a doutora Jaqueline, uma amiga minha, ela é médica, ela fala assim, nasceu neném na maternidade. É menina, já faz um plano pra ela vitalício na academia. Que mulher tem que... Eu não aguentei. Dá de presente pra ela já uma academia, porque mulher tem que fazer academia. Sim. Então, eu introduzi, na mais nova, o amor pelo exercício físico. É que a velha também gosta, mas a menor já tô introduzindo isso. Então, eu tô deixando a vida dela também mais saudável. Ainda mais que ela tem problema com Vai açúcar. mudando as gerações, né? E sim, com então, certeza vai eu acho passar que pra outras. o mínimo de detalhes que você tem que ter na tua vida é pra você ter um sucesso. Sim. Então, você tem que mudar tudo mesmo, os mínimos detalhes. Até os passeios, lugares onde Tudo. vão, a quantidade Tudo, de... passeios. A gente começava a procurar lugares mais assim, sair menos pra comer, porque você sai de casa só é pra comer, Só pra comer. entendeu? Vamos sair pra uma cachoeira, né? A gente leva um suco, leva umas coisas mais natural na mala pra poder comer lá, pra não precisar ficar caçando pastel e coxinha na rua. Então, é mudar o estilo mesmo. Aí até um dia eu vi uma postagem que o cara falou assim que tinha uma pessoa que ele era de academia e ele era muito chato porque ele levava churrasco, marmita, fitness, né? Pra ele não se sabotar. Aí eu peguei e falei assim, já chegaram a falar isso pra mim, se eu perguntar pra mim se eu levava marmita pros lugares que eu ia em festas, eu falava, não, eu como em casa e vou, né? Porque, quando você chega num lugar, você não tem vontade de comer. E se tiver alguma coisa, eu olho. Igual já fui em casamento, que eu cheguei lá, tinha era um jantar, e tinha uma salada gigante, carnes, eu comi normal, um batão de salada, eu peguei uma carne e
me satisfez. Tomei água, feliz da vida. Aí as pessoas me perguntam também por que que eu não sou, não fico nos lugares. Porque eu poderia chegar no lugar e ficar brava, tipo, se eu pude estar bebendo cerveja, pude estar bebendo isso, e eu não tô. E eu fico naturalmente. Eu fico natural. Porque eu falo, gente, eu tô tão feliz comigo mesma que nada vai mudar a minha felicidade. Não é um casamento, mas é só um dia. Eu falei assim, é só um dia que pode desencadear, que eu já fui obesa, né? Eu já tava com 84 quilos. Então, é um dia que pode desencadear um trabalho de anos que eu tô vindo fazer do meu corpo. Então, Eu prefiro não arriscar, eu né? prefiro não arriscar. E outra, eu não preciso. Essa é a palavra. Eu não preciso mais disso. Eu acho também, Kelly, que vem da decisão, né? A decisão que você tomou. Porque, no meu caso, não foi nem pela questão de emagrecer, mas eu descobri que eu sou intolerante a glúten. Sim. E aí, eu convivo em todos os lugares, em tudo tem glúten, né? Depois que eu descobri, eu falei, gente, tudo tem glúten. E aí eu tomei uma decisão pela minha saúde. Eu falei, não, então mesmo vou em vários lugares, tenha um meio que todo mundo fala, mas você não vai comer isso? Não é possível, porque você vai no aniversário, numa pizzaria, você não pode comer nada. Né? E é difícil ter os lugares que tenham, né, os alimentos sem glúten. Mas o que é? É uma decisão. Eu tomei decisão pela minha saúde. Eu não vou comer, não quero, não me faz bem, então... Porque pode comer, tem muita gente que come, né? Que descobre que tem essa intolerância e continua comendo. E continua. Falei, não, prefiro não comer. Se faz mal para o meu organismo, ele não está aceitando, é melhor a gente tirar. Então, é a decisão, né? Decidiu. O meu marido fala uma frase que eu guardo comigo, ele fala assim, se tira a minha paz, isso não me pertence. Tudo que tira a paz da gente, ele fala assim, eu elimino o que tira a minha paz. Sim. Então a gente tá nessa fase agora. Vai ser bom pra mim? Não vai, então melhor não fazer. Eu falo que eu carrego a regra de ouro da Mary Kay, eu carrego pra minha vida, que é nunca faço com os outros que não queria que fizesse pra você. Eu mudei minha vida com essa regra. Então eu falo, gente, eu gostaria que fizesse comigo? Não, então não vou fazer. Então eu vejo as pessoas, elas comem por compulsão, a maioria das vezes. Bebem por compulsão. E hoje eu vivo bem e eu alimento hoje uma coisa assim, é satisfatório para mim, eu como o que eu preciso realmente, eu preciso ficar comendo compulsivamente. E hoje a minha saúde, graças a Deus, eu vou todo uma vez por ano, agora eu faço com a minha médica, com essa médica, né, o check-up. E ela fala, Kelly, você tá na sua melhor fase. Aos 47 anos, eu tô na melhor fase da minha vida. Com menopausa. A pessoa fala que a menopausa é o fim. Pra mim foi o começo. Olha que legal. Porque foi o começo. Minha vida mudou totalmente. O começo de uma nova Kelly. Uma nova Kelly. E que muitas coisas aconteceram. Continuando falando sobre isso, hoje a minha vida é outra. Totalmente outra. Como que eu faço minhas postagens de recebido? Falando aquela hora eu falei do açaí, né? Eu falo assim, gente, recebi um açaí maravilhoso aqui. Olha que delícia. Vamos ver se tá bom? Vem cá, Manuela. Vem cá, Pedro. Experimenta pra ver se tá bom. Fala se tá bom pra mim. E eu dou pras crianças comerem. Maridão, tudo maridão come. O marido come tudo. Tudo que eu recebo, se for fitness, alguma coisa que também, às vezes eu experimento, tal, legal. Mas a maioria, aí a minha seguidora falava assim, nossa, o maridão tá lascado, porque tudo que você recebe, você dá pro maridão, ele vai engordar. Eu falei, não, porque ele também faz reeducação, né? Então ele também tá junto comigo nessa. Mas mudou totalmente, como eu falo. Hoje a Kelly Pereira, hoje além de eu ser mãe, uma mulher, né? Esposa, eu sou também a influencer, a apresentadora, que isso veio na minha vida por causa da menopausa. É uma transformação total em todas as áreas, né? E eu trouxe para minha TV, trouxe para mim tudo hoje. Hoje eu faço entrevistas. Hoje eu tenho um mundo hoje que eu falo assim, que eu achei que eu nunca mais ia chegar. Você acha que uma mulher de 47 anos, na região que a gente mora, que às vezes está na menopausa, você fala assim, você fala que ele tá mentindo. Gente, eu não tô mentindo. A minha vida virou do avesso por conta da menopausa. Para mim foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, foi estar na menopausa. Por quê? Porque eu fiz o que é certo. Eu fiz o que tinha que ser feito para estar onde eu estou hoje. Não foi igual eu falei. Toma uma pílula vai emagrecer 25 quilos, você toma pílula e... Porque acontece isso. Eu falei isso numa postagem minha. Falando, gente, aquelas pessoas que postam o antes e o depois, enorme e depois magérrima, e fala, eu emagreci por causa disso, não é verdade.
elas fazem o processo de emagrecimento, igual eu tenho, o antes e depois, só que o meu lá são 1 ano de reeducação alimentar. Ninguém emagrece 25 quilos em 1 mês. Ainda mais na menopausa que, querendo ou não, o nosso metabolismo é muito mais lento. Sim. Então, tudo é processo. Só que trouxe uma vida pra mim surreal. Eu tava falando isso com meu marido ontem. Eu virei e falei assim, há 10 anos atrás, 12 anos atrás, 15 anos atrás, se eu tivesse fazendo há 1 semana o que eu tô fazendo há 3, eu já tinha emagrecido pelo menos uns 3, 4 quilos. Só tirado o arroz, o pão, fazendo atividade física certinho, eu já tinha perdido aí uns 3, Sim. 4 quilos há 15 anos atrás. Hoje eu perdi 2, porque eu até vi um vídeo essa semana que me chamou muita atenção. Eu falei, faz sentido, mas a gente não pode fazer disso a nossa realidade. A mulher depois dos 40, se ela cheirar o alface, ela engorda como se ela tivesse comido uma pizza inteira. Ela malha como se ela estivesse indo para as Olimpíadas, mas o resultado no corpo dela é daquela mulher que malhou 1 hora por semana. Tem que ser Mas é guerreira isso mesmo. né? Mas é isso, né? E isso é real. Só que a gente não pode fazer disso a nossa história. Sim. É se entregar para aquilo. A sua desculpa, né? Isso. Eu sigo uma moça que ela fala assim, eu prefiro ser a mais velha da musculação do que a mais nova da casa de recuperação. Sim. Mas é Mas verdade. muito bacana a Kelly trazer esse estigma que a mulher tem, né, da menopausa. Todo mundo tem medo. Nossa, menopausa. A tudo gente aquela mesmo mulher fala, Minha vida grávida, acabou. né? As mulheres falam, minha vida acabou. E você trouxe uma outra visão, Sim, né? a minha avó, ela falava assim, quando a gente chega, ela não falava menopausa, ela falava, quando ela passa, ela falava umas palavras estranhas, eu nem lembro agora. Ela falava assim, quando a gente deixa de ter aquelas coisas, ela falava assim, acaba a vida da mulher ali. Então, e eu vim com isso na minha cabeça. Que aí as pessoas falavam que, gente, a menopausa é o fim. É uma crença Acabou. mesmo, né? A tua vida acabou. Por quê? Eles não sabiam lidar com essas coisas, né, antigamente. E a reposição hormonal antigamente era feita de chá de amora, chá não sei do que. Eles, em algum momento, isso fez bem para as Muito mulheres. tabu, né? E era muito tabu. E quando eu cheguei e falei, gente, emagreci 25 na menopausa, o pessoal ficou assim na minha cara. O que você fez? Bariátrica? Eu falei, não. Eu tomei a decisão de mudar de vida e mudei. Tem um outro E a tabu, Kelly. emagrecendo foi consequência. Tem um outro tabu muito em relação a isso, que é a libido. Sim, E aí? total. Melhorou muito Com a alimentação. com a alimentação. Porque eu não tinha vontade, né? E meu marido, Alimentação e atividade física e emocional. tudo isso aí mudou. Porque, e tudo isso faz parte da processo de menopausa. Ressecamento, libido, é como tá ressecado, você não tem vontade porque machuca. E, nossa, sorte que meu marido, igual eu falei, meu marido, ele é hiper mega compreensivo e ele também estuda sobre o caso e ele fazia coisas para me ajudar. Mas eu falava pra ele, amor, não é falta de amor, é falta de vontade mesmo. Só que aí quando fui fazendo a reposição e fui melhorando, mudando tudo minha vida, Voltou normal. normalzíssimo. E nossa, nós dois vive eterna lua de mel, eu e meu marido. Graças a Deus. E então, é tudo isso, igual eu falo, menopausa não é o fim. Menopausa esse tabu tem que ser quebrado. Pra mim foi o começo, igual eu falei. E eu acho que toda mulher tem que se cuidar e se amar. Primeira coisa, antes de tomar a decisão, é olhar pro espelho e falar assim, a pessoa mais importante da minha vida é você. E eu no espelho. Porque é ela. Sim. Eu falo, Bacana. primeiro é Deus e abaixo de Deus é você. Sim. Pra você ter forças pra amar o seu próximo, seu marido, seu filho, todo mundo, sua família. Exatamente. Não é? Exatamente. Quando eu não consigo me amar, eu não consigo. É aquela mãe que... Ai, meu filho, minha vida. Inclusive, esse vai ser o tema do nosso próximo episódio, Sim. né? Meu filho, a maternidade com leveza, a maternidade sem culpa. Que essa história de meu filho, minha vida, ela coloca a mulher numa situação onde a individualidade da mulher acaba a partir do momento que ela se torna mãe, Sim. que ela se torna esposa. E aí, uma pessoa que não se cuida, que não se ama, cuida do outro, ama o outro, de que forma? Sim. Eu falo, a gente sangra as nossas feridas em cima das pessoas que a gente mais ama, as nossas feridas Isso. emocionais, os nossos traumas emocionais, a gente sangra eles em cima das pessoas que a gente mais ama, que são as pessoas que a gente mais convive, que está mais Sim. próximo da gente. Então, a melhor coisa que nós podemos fazer pela nossa família, pelo nosso filho, pelo nosso cônjuge, é terapia. Sim. É aí que você e cuidar das suas emoções, curar suas feridas emocionais para você ser um ser humano melhor, que se ama e que tem condições de amar o próximo. Se você não consegue cuidar do seu corpo, da sua mente, como que você vai cuidar de uma casa, de uma família,
de instruir filhos, criar uma nova geração. Não tem Com condições. certeza. Nesse período todo, eu recebo muita mensagem. As pessoas às vezes falam assim, nossa, Kelly, você é uma influencer diferenciada, porque as influencers têm mania de postar os feedbacks. Eu não posto nada. Nenhum feedback de nada que eu posto, eu não mostro números para ninguém. Porque as pessoas que chegam até mim, lógico que eu tenho feedbacks de procedimentos que eu faço, de coisas, de semijóias que eu... Enfim, tenho, mas eu não passo. Eu passo para a pessoa direto. Eu fiquei muito tempo na Rara. Então, quando eu tinha feedback, eu mandava para ela inbox para ela saber que estava tendo retorno, mas eu não gostava de publicar. Por que eu adotei isso? Porque muitas mulheres desabafam no meu direct, para mim. Sim, mas... Você me ajudou nisso, eu não sabia que eu estava com isso, e você... Nossa, não estou conseguindo dormir, eu achei que era o problema, não sabia que eu estava no começo do começo de uma menopausa, por exemplo. Sim. Então, e a desabafo, que meu marido fez isso, meu marido não me enxerga, meu marido não me entende. E eu ser um pouco psicóloga, mesmo eu não tendo instrução para isso, mas eu falava o que eu vivia. Então, eu tenho muitos depoimentos no meu Instagram, no meu direct, de autoajuda mesmo, as pessoas pedirem para mim. E eu direcionar. Falar, olha, eu tô com isso aqui, o que você acha que é? Eu falo, olha, eu não posso achar nada, mas eu direciono você para médica tal. Faz isso, vai pra academia. Pra todo mundo eu falo, primeira coisa, você vai pra academia. Né? Porque já, assim, você malhar, você já oxigena o cérebro, você já começa a pensar melhor. Já vai começar a querer emagrecer. Então vai, porque é melhor você, nem que você não mexa na alimentação por enquanto, o médico tem que fazer isso, mas só você malhar, você já tá começando a queimar o que tá isso comendo. é real. A primeira coisa que muda em nós, depois dos 40 anos, é o sono, a qualidade do sono. Sim, exatamente. Você começa com um tal de acordar 2, 3 horas da manhã e dormir de novo às 5 e às 6 o celular desperta, que é terrível. Sim. Isso daí é unânime, né? É difícil a mulher que não passa por isso. E a primeira coisa que a gente precisa fazer é atividade física. Sim, e uma coisa que as pessoas pensam assim, o que é o primeiro sintoma de uma menopausa que é o mais tradicional? O calorão. E não é. Então, é isso que as mulheres não sabiam disso. Primeira coisa, ai, tô com calorão, ai, menopausa. Mas não, só que antes do calorão tem outros sintomas, que é o não dormir, a irritabilidade, a ressecamento, um monte de coisas que as pessoas não acham que é normal. Alteração, os picos, né? Alteração os picos, de humor. Aí, então, só que isso aí as pessoas só vão entender depois que eu comecei a falar. Porque até então, aí até mulheres próximas de mim chegou pra mim e falou assim, nossa, eu não tô dormindo direito, eu acordo irritada, mas pode relar a mão em mim que eu fico louco. Falei, você tá com medo de menopausa? Tá doido, não tem calorão? Entendeu? Eu falei, gente, não é o calorão, mas é um dos sintomas, mas não é só o calorão. Então, vai mudando isso. E aí, o que aconteceu? Muitas coisas que eu falei também, as pessoas ficavam assim pra mim. Eu queria tanto fazer, até eu vou entrar naquilo que a gente comentou no WhatsApp. As pessoas, eu queria ter dinheiro para fazer isso e não consigo. Né? Por exemplo, tratamento estético. Eu queria ter dinheiro, mas não consigo. E eu direcionei muitas das vezes, eu ganhava brinde, tipo uma massagem, eu passava. Eu tentava ajudar a melhorar a vida das mulheres, de alguma forma. Não só falando, né? Aí, desde o ano passado, no começo do ano passado, eu comecei a falar na internet, eu tinha um projeto de fazer o encontro de casais, só que eu não tinha força para isso, para ajudar os casais. E eu fiz esse ano eu já estava com mais força, assim, tipo, mais credibilidade para juntar parceiros, para poder fazer. E eu fiz esse ano, em junho, um encontro de casais, que foi sensacional. Que legal. E mais um projeto que eu tinha na minha mente, que eu queria fazer e não conseguia o ano passado, foi uma renovação de uma mulher. E esse ano eu tá andando agora. Por quê? Como eu tenho muito seguidor mulher, muitas mulheres se inspiram em mim por conta de tudo, no meu dia a dia, do rumo que a minha vida tomou. E eu peguei e falei, por que não eu vou transformar uma pessoa? Transformar, lógico, primeira coisa, tem que ter a decisão de querer tomar. Eu já falei isso na internet, falei assim, gente, eu tô com um projeto, vai chamar Renova Mulher. Tanto é que quando eu coloquei, não sei se você chegou a ver, eu falei assim, você está preparada para uma virada na sua vida? Aí eu falei, você quer passar disso? Coloquei uma foto minha antes, para isso, uma foto minha agora. Vem aí o Renova Mulher. Só que aí eu falei na internet, para você entrar nesse projeto, você tem que tomar decisão. Não é só porque eu quero mudar meu cabelo e ganhar uma unha. Não. Esse projeto é para você renovar mesmo, com a ajuda de terapeuta. A primeira coisa é a mentalidade. Que é a primeira coisa que a pessoa vai ter que fazer. Terapia para poder tá nesse projeto.
Precisa perder peso? Então vamos pra academia. Todos os meus parceiros vão estar, né? Onde a academia que eu malho tá junto, a minha cabeleireira tá junto, a estética junto, mas tem que ter, hoje eu tenho a psicóloga, a terapeuta, tenho a médica também, porque é uma virada de vida mesmo. E eu não vou fazer isso em um mês. A gente quer começar agora para entregar essa pessoa em dezembro, com uma mudança já significativa. Porém, ela vai continuar para ter uma mudança mesmo. Então, quando você fala aí, olha como é que é engraçado isso. Ela vai continuar com acompanhamento mesmo depois Sim, mesmo depois, porque a gente vai ter o pós. Não vai ser só assim, lançou ela e depois no dia seguinte ela volta, né? Ao que ela era, Porque não. se soltar a mão antes de um determinado período, ela volta. Então, só que olha como é engraçado isso. Eu falei disso até no palco lá da minha cidade, a gente fez um festival e o prefeito me autorizou a falar sobre o projeto para milhares de pessoas. E eu falei, tô tendo procura? Tô. Muitas? Não. Porque o medo do novo é muito grande. É muito grande. A decisão não é para todas. Porque mesmo quando eu tiver, eu tenho alguns depoimentos já, que eu comecei a bem, né? Mas eu vou chegar para elas e falar, você está preparada para isso? Porque não é só ir lá, mudar o cabelo, vestir um look legal, aparecer na televisão, isso mudei. Porque se mudou o cabelo, você muda a pessoa, né? Mas não, não é essa mudança, é a mudança que eu tive. É a mudança da minha vida. Você quer ser o que a Kelly é? Então vamos mudar. Então, para mudar, é fácil, Kelly? Não, lógico que não é fácil. Mas eu tô te dando todo o suporte para isso. Basta você querer. Então, é um sonho que eu tenho agora, é transformar uma pessoa. E, na verdade, é nesse momento que você percebe o quanto falta autorresponsabilidade nas pessoas e o quanto as pessoas usam de historinhas, de desculpa, de justificativa, de vitimismo, para dizer que não pode, porque por isso. Eu falo que o dinheiro é uma energia fantástica, né, de equilíbrio. E tanta coisa colocada na conta dele, né? Eu não vou fazer porque eu não tenho dinheiro. Eu não vou fazer porque eu não tenho dinheiro. Exatamente. Eu não vou fazer porque eu não tenho dinheiro. Mas, na verdade, não é o dinheiro. A dívida, ela é sistêmica, ela não é financeira. Sim. Então, eu não vou tomar a decisão porque eu preciso honrar alguém lá da minha ancestralidade que vivia dessa forma, que tinha esse estilo de vida, que morreu com essa doença e que eu preciso seguir esse caminho também. Então, quando alguém aparece e fala, você está tendo a oportunidade de mudar todas as áreas da sua vida e é gratuito. Então, agora não tem mais a desculpa do dinheiro. Agora nós precisamos o quê? O seu comprometimento, a sua autorresponsabilidade, a sua decisão, a sua vontade mesmo de querer fazer o negócio acontecer na sua vida. Não é por você que você está fazendo isso, é pelo outro. E aí, você percebe que nem todo mundo está pronto e disposto a fazer. Então, é o que eu falei, é o medo... Né? Porque assim, eu vou lá na Rafaela Charadia, que é a minha esteticista. Ela faz um procedimento em mim, criolipólise, por exemplo. Custa X, é caro. Só que depois da criolipólise tem um tratamento, porque você não pode fazer isso, pode fazer aquilo, não pode comer isso, aquilo. Eu sigo. Faz efeito? Claro que faz. Mas eu segui o protocolo que ela pediu. Sim. Certo? Aí ela vai fazendo essa pessoa também. Essa pessoa tem que ter o mesmo comprometimento. É aí que é. Ela pensa assim, é caro, eu vou fazer, mas é caro, você viu? Mas eu vou fazer. Ela está pensando no valor que aquilo tem para ela, que é financeiro. E não é o financeiro. Para ter resultado, você tem que ter o comprometimento de fazer o que tem que ser feito. Disciplina do Exatamente. Que então, as pessoas, elas estão com medo de participar. Você acredita nisso? Sim. Porque, lógico que já tem umas pessoas participando. E eu achei que quando eu colocasse no ar... Ia bombar. Tipo assim, eu coloquei no ar. 1000 pessoas. Não. Por quê? Elas têm medo porque eu falei. Eu já deixei bem claro, é um comprometimento. Você não tô sozinha. Eu e a Kelly, não. É eu e um monte de profissionais. São vários. Tem até dentista no meio. Eu me comprometi até com meu marido, se essa pessoa estivesse passando, porque o que a gente tem muito na sociedade são mães que ela se anula por conta do filho, que você acabou de falar. Muitas. Eu já fiz isso. Eu já me anulei. Porque eu tive gêmeos com 23 anos e passei por um divórcio na sequência. E eu criei sozinha gêmeos. Só que eu não tinha condições, eu era vaidosa, eu era magrinha na época, só que por muito tempo eu ficava sem fazer uma unha, fazer o cabelo, porque eu não tinha condições financeiras, porque eu tinha que cuidar de 2 crianças sozinha. Então eu tinha que tomar conta do aluguel, água, luz, era comida. Uma opção, né? Então eu não tinha como, né, fazer isso. Mas lógico, da mesma cidade era vaidosa.
Mas, e mães desse jeito tem um monte por aí, que às vezes até tem condições, mas elas se anulam totalmente mesmo e falam assim, não, vou viver pelos meus filhos. Essas crianças vão crescer e elas vão pro mundo. É a síndrome do ninho vazio. Exatamente. Aí o que acontece? Essas crianças vão dar mais valor no namorado, na namorada, do que na mãe. Aí você vai e coloca toda a culpa na criança. Eu me anulei por você e você me deixa sozinha. É um peso muito grande. E a mulher vai se afundando cada vez mais. Por isso que o importante é você se amar. Por quê? Porque o teu filho, você vai criar ele pro mundo, você não vai deixar de amar ele. Eu aprendi isso e eu ensinei meu marido nisso. Eu falei, amor, porque ele tem uma filha, que é a Manuela, que é a nossa filha agora, que ele é viúvo, então quando ele veio, quando a gente ficou junto, ele é meu primo, e a Manuela veio junto e eu adotei ela como minha filha. E hoje ela é minha filha mesmo. Eu não tenho diferença nenhuma entre ela e os outros 3 que eu tenho. Bacana. E a Manuela, o meu marido, por um momento, ele começou a viver isso. Ele se anular como pai e mãe, porque ele fazia o dever dos dois, em prol da Manuela. Quando eu entrei na vida dele, eu supri essa falta, que é da responsabilidade da mãe. Então, eu divido com ele o fardo de educar, enfim, cuidar da Manuela. Só que pra mim é leve, porque eu tenho 3, então pra mim 4 é de boa. Pra ele não, eu tenho só uma. Então eu tive que passar meio senso pra de pertencimento, né? Que de posse. Não, a Manu, ela não é sua. Ela é de Deus. Ela é de Deus. Você vai criar, educar ela pra ela poder ir embora. E nossa, meu marido, graças a Deus, ele melhorou 1000%. Com essa, eu fui mudando ele falou assim pra você, ele falou assim, você mudou minha vida, meu jeito de ver. Eu falei, não, porque a gente tá dividindo o cargo, né? E você vai. E ele falou, realmente, porque antes era tudo ela. Eu não vou sair porque eu não posso sair, porque eu tenho que ficar com ela. Mas se eu for em lugar, eu só vou em lugar que ela pode ir, senão eu não vou. E aí eu falei, ele acabou com a vida dele, porque ele ficava só ali. Hoje não, hoje a gente sai, meus 2 filhos, ela, né, que tem 13 e o de 12, eu te moro num sítio. Eu saio às vezes pra cidade pra fazer alguma coisa, os 2 não querem ir, tá naquela fase de aborrecência, que quer mexer no celular, ficar lá conversando, assistindo TikTok. E eu saio e ele vai sem sofrimento. Porque antes eu sofria, hoje ele não sofre mais. Culpa, né? Entendeu? Então eu acho que a mulher tem isso, tem muitas. A maioria desses depoimentos que eu recebi até agora são mulheres que abdicaram da vida em prol dos filhos. E aí ela passar por esse momento do Renova vai ser transformador na vida dela. É isso que eu quero. Eu quero que a mulher, que ela cabe o Renova Mulher, ela olhe pra ela e fala como eu tô maravilhosa, não só por fora, a casca, mas por dentro. Sim. Que é muito mais importante pra ela quebrar essa fase ruim da vida dela e resgatar aquela mulher linda que ela era lá no começo, quando ela era novinha, quando ela olhava nisso, ela acabou se esquecendo dela mesma. Projeto, parabéns. Obrigada. Parabéns. Kelly, a gente precisa encerrar. Já recebi aqui um sinal da produção. Nosso tempo acabou. Infelizmente, passa muito rápido. Quero te agradecer, com certeza, assim, a sua história, o seu depoimento, a sua força, o seu projeto. De inspirar e transformar outras vidas. Esse é o objetivo do nosso podcast. É para que, de fato, realmente o que a gente está trazendo aqui a cada semana tenha algo a acrescentar, a agregar e um despertar, pelo menos uma tomada de consciência. É o que a gente deseja que aconteça com o nosso público, né, através do que nós estamos trazendo aqui. E com certeza isso aconteceu hoje. Menopausa é um tabu. Deus abençoe você. Amém. Obrigada, Kelly. Eu agradeço. Não vou ter mais medo da menopausa. Isso. Quando chegar, já sei todas as dicas. Vai tirar de letra. Vou tirar de letra, viu? Qualquer coisa a gente liga. Vai ligar. Pede dicas lá. Aproveita. E quem está nos assistindo pode me adicionar lá no Instagram. Fala o seu Instagram aí, depois Kelly, a produção põe para nós na tela. Kelly, Kelly com L só, Pereira 14. E lá eu dou dicas também, lá vocês vão aproveitar e me acompanhar a virada de vida que eu tive, os lugares hoje que eu frequento como apresentadora, e para vocês verem como eu mudei mesmo, como que minha vida, como a menopausa foi o começo da minha nova vida. Pontapé da sua vida. O pontapé da minha vida. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau. 3, 2, valeu. Sou eu, mulher. Ah, pensei que ia começar de mim. Não, começa por ela. Vamos lá? 3, 2. Valeu. Ah, você não falou valendo? Não, não tem. A câmera não tem. 10 minutos de stand-up. É preciso perder
para depois se ganhar, e mesmo sem ver acreditar. A vida que segue e não espera pela gente, cada passo que dermos em frente, caminhando sem medo de errar. Creio que a noite sempre se tornará dia, e o brilho que o sol irradia há de sempre me iluminar. Quebro as algemas deste meu lamento, se renasço a cada momento, meu destino na vida